Eu estava tentando fazer meu filho dormir novamente, já eram 11 da noite. A mãozinha de Ezra estava apertada ao redor do meu dedo, e seu choro finalmente diminuía, virando apenas alguns soluços. Foi quando minha cunhada entrou no quarto do bebê sem sequer bater e acendeu a luz. Ela estendeu uma blusa na minha direção e disse: "Lava isso para mim." Falou comigo como se eu fosse uma empregada que ela tivesse contratado. Logo depois, completou: "Também quero jantar. Alguma coisa quente. Agora." Eu respondi que não, em um tom baixo para não assustar meu filho outra vez. Expliquei que Ezra precisava de mim, que a cozinha estava disponível e que, aos 23 anos, ela já tinha idade suficiente para preparar a própria comida. Ela não gostou nem um pouco da minha resposta. Na verdade, ela detestava ouvir um não, principalmente vindo de mim. Dentro daquela família, ela estava acostumada a conseguir tudo o que queria. Não demorou nem um minuto para Holt aparecer na porta. E, pouco depois, senti a mão dele atingir meu rosto. O golpe me deixou completamente desnorteada. Ezra se assustou nos meus braços e voltou a chorar com força. Seu pequeno corpo ficou tenso, tomado por um medo que talvez ele ainda fosse jovem demais para entender, mas não jovem demais para sentir. "Peça desculpas à minha irmã", Holt exigiu, como se estivesse fazendo um pedido perfeitamente razoável. Como se eu fosse a culpada por não abandonar nosso bebê chorando para atender aos caprichos de uma mulher adulta que nunca havia precisado trabalhar para sustentar a própria vida. Olhei para o corredor e vi o Dee parada ali, de braços cruzados. Havia um pequeno sorriso de satisfação no canto de sua boca. Ela nem tentou esconder. Aquela cena era exatamente o que ela queria. Talvez estivesse esperando por aquilo havia meses. Agora, finalmente, o próprio irmão tinha feito aquilo que ela nunca conseguirá me obrigar a aceitar apenas com palavras. Foi então que alguma coisa dentro de mim mudou. Senti uma calma estranha, profunda, como a superfície de um lago antes de congelar. Ajustei Ezra em um dos braços e, com a outra mão, reagi. Não bati em Holt. Foi nela. O sorriso de Odie desapareceu no mesmo instante. Holt começou a gritar e tentou agarrar meu braço, mas eu recuei e me livrei dele. Atravessei aquele corredor e saí daquela casa. A bolsa de fraldas já estava pronta perto da porta. Eu a havia preparado 3 dias antes, depois de começar a pensar, em silêncio, que talvez precisasse levar Ezra para a casa de uma amiga por algumas noites caso as coisas piorassem. Naquele momento, eu ainda não conseguia admitir que uma parte de mim já estava se preparando para nunca mais voltar. Peguei a bolsa, apertei meu filho contra o peito e saí para o frio. Dessa vez, não olhei para trás. Aquela foi a noite em que deixei de aceitar o papel de empregada daquela família. Mas aquilo estava apenas começando. Eu ainda descobriria até onde chegavam os problemas daquela casa e quanto aquela família teria de pagar por ter me tratado como se eu fosse apenas um objeto durante 3 anos. Meu nome é Delphine. Eu tinha 27 anos naquela noite. E quero contar tudo desde o princípio, porque o final dessa história ganha outro significado quando você entende como tudo começou. Conheci Holt quando tinha 23 anos, em uma festa de noivado de um amigo que tínhamos em comum. Naquela época, eu ainda acreditava que a gentileza demonstrada no começo de um relacionamento revelava o verdadeiro caráter de uma pessoa. Holt era fácil de admirar. Tinha um jeito engraçado e tranquilo, prestava atenção aos detalhes e parecia se importar comigo de verdade. Ele lembrava exatamente qual café eu gostava e nunca deixava de mandar uma mensagem de bom dia, mesmo quando estava viajando a trabalho. Naquele momento, eu jamais poderia imaginar que, alguns anos depois, estaria deixando aquela casa com meu filho nos braços e uma decisão definitiva começando a tomar forma dentro de mim. Eu cresci em uma família simples nos arredores de Cleveland. Era a mais velha de 3 irmãos e fui criada para ser prestativa, para perceber quando alguém precisava de ajuda antes mesmo de pedir. Meu pai passou 26 anos trabalhando na mesma fábrica, até ela fechar as portas. Minha mãe, por sua vez, fazia um único salário sustentar 5 pessoas e nunca deixava transparecer diante de nós o quanto aquilo era difícil. Desde pequena, aprendi a enxergar aquela resistência silenciosa como uma qualidade, algo que deveria admirar e seguir. Só muitos anos depois, principalmente depois de tudo que vivi com a família de Holt, percebi que suportar tudo sem estabelecer limites não é virtude. É apenas uma maneira mais lenta de desaparecer de si mesma.
Pensando agora, acredito que esse meu jeito foi justamente o que me tornou tão conveniente para a família de Holt. Eu não reclamava. Ajudava sem precisar que me pedissem. Só que ainda não tinha percebido que, naquela casa, ser prestativa não era simplesmente uma demonstração de carinho. Era como pagar uma taxa para ser aceita. E, depois que você começava a pagar, eles encontravam sempre uma nova razão para cobrar mais. Lembro claramente de um dos nossos primeiros encontros. Holt me levou de carro até um lago que ficava a cerca de 1 hora da cidade. Durante todo o caminho, ele contou histórias de uma pescaria que havia feito com o pai quando era criança, antes de perdê-lo. Naquela época, eu enxergava nele um homem que conhecia a dor da perda e que, de alguma forma, havia saído dela mais gentil e compreensivo. Eu ainda não sabia que o mesmo sofrimento que parecia tê-lo tornado mais sensível com desconhecidos havia feito sua mãe levantar muros ainda mais altos ao redor do que restava de sua família. E eu estava prestes a passar 3 anos vivendo do lado de fora desses muros. Perto o suficiente para ser chamada de família, mas nunca perto o bastante para receber as chaves. 1 ano depois, nós nos casamos em uma cerimônia pequena. A mãe de Holt, Karen, praticamente assumiu toda a organização. Ela comandava aquela família com uma voz tranquila, mas uma autoridade impossível de ignorar. Era o tipo de mulher capaz de fazer você se sentir culpada até por sentar durante a própria festa de casamento. O pai de Holt havia morrido muitos anos antes de eu entrar naquela família e, depois da morte dele, Karen criou uma dinâmica em que sua filha, Odelise, se tornou praticamente intocável. Odelise tinha 22 anos quando me casei com Holt. Não trabalhava porque simplesmente não queria, morava de graça na casa de hóspedes localizada nos fundos da propriedade de Karen e era tratada por todos, Karen, Holt e até os parentes que apareciam nos jantares de família, como se ainda fosse uma adolescente frágil que precisava ser protegida das responsabilidades comuns da vida adulta. No começo, eu não enxergava aquilo com clareza. Parecia apenas uma família muito unida, o tipo de proximidade que talvez até despertasse inveja em alguém como eu, que vinha de uma família menor e mais espalhada. Eu ainda não sabia que aquela suposta união tinha regras muito específicas e que, para mim, essas regras seriam completamente diferentes. Odelise aparecia nos almoços de domingo, e Karen fazia questão de servir o prato dela antes de qualquer outra pessoa, até mesmo antes do próprio prato. Quando a filha pedia dinheiro, Holt entregava sem hesitar. Não perguntava para quê, não cobrava prazo para devolver e nunca parecia considerar aquilo um problema. Era automático, como respirar. Eu dizia a mim mesma que não era da minha conta interferir na maneira como aquela família funcionava. Holt e eu tínhamos nosso próprio apartamento, a cerca de 20 minutos dali, e durante o primeiro ano essa distância foi suficiente para manter as coisas sob controle. Até no dia do nosso casamento houve um momento que, na época, eu não compreendi. Pouco antes da cerimônia, Karen me chamou de lado. Ela sorria, mas o olhar continuava sério. Disse que, naquela família, os laços de sangue sempre vinham em primeiro lugar e que esperava que eu aprendesse a aceitar isso, assim como ela havia aprendido. Naquele momento, interpretei aquilo como uma espécie de conselho materno antes do casamento. Hoje percebo que era muito mais parecido com um aviso. Eu podia amar Holt sem precisar viver diariamente dentro das regras e conflitos daquela família. Tudo mudou quando descobri que estava grávida. Karen insistiu que nós nos mudássemos para mais perto, alegando que precisaríamos de apoio. Holt concordou antes mesmo que eu terminasse de explicar que talvez aquilo nem fosse necessário. Acabamos nos mudando para uma casa a apenas 8 minutos da residência de Karen. Foi quando Odelise passou a fazer parte da nossa rotina de maneira constante. Ela apareceu com a própria chave e começou a tratar nossa casa como tratava a casa de hóspedes da mãe, como um lugar onde as necessidades dela deveriam ser prioridade. Afinal, na cabeça dela, sempre tinha sido assim e continuaria sendo. Quando Ezra nasceu, eu já começava a entender como aquela família funcionava. Só ainda não fazia ideia do quanto eles já haviam decidido sobre a minha vida pelas minhas costas. Durante o primeiro mês depois do nascimento de Ezra, eu praticamente sobrevivia no automático, como acontece com tantas mães de primeira viagem. Precisava alimentá-lo a cada 2 horas, meu corpo ainda estava se recuperando e minha mente parecia envolta em uma névoa de cansaço que eu nunca tinha experimentado. Karen aparecia constantemente. No início, eu até gostava das visitas. Queria que ela tivesse tempo com o neto.
Mas logo percebi que o verdadeiro objetivo não era simplesmente conhecer Ezra. Ela estava me avaliando. Ela entrava na cozinha e comentava, com uma falsa delicadeza, que havia louça acumulada na pia. Dobrava as pequenas roupas de Ezra enquanto contava que tinha criado 3 filhos mantendo a casa impecável e sem precisar contratar ninguém. Era como se eu estivesse sendo submetida a uma prova que nunca me disseram que existia. Certa vez, ela pegou uma mamadeira no escorredor e começou a examiná-la como uma inspetora. Depois disse, só estou comentando porque as pessoas falam. Em seguida, completou que poderiam começar a dizer que Holt havia se casado com uma mulher incapaz de cuidar da própria casa. Eu me lembro de sorrir e agradecer pelo conselho. Foi o mesmo sorriso que aprendi a usar desde criança quando precisava lidar com pessoas que eu não podia me dar ao luxo de enfrentar. Mas, por trás daquela expressão educada, uma parte de mim registrava silenciosamente cada comentário, cada crítica e cada pequena humilhação. Eu ainda não sabia, mas estava começando a montar uma espécie de arquivo mental de tudo aquilo. Só sabia que, por algum motivo, não conseguia esquecer absolutamente nada. Odelise passou a aparecer com menos frequência nas primeiras semanas, e eu confesso que fiquei aliviada. Até que, certa tarde, ela apareceu querendo que eu passasse um vestido que pretendia usar em um evento naquela mesma noite. Eu ainda estava me recuperando do parto. Ezra finalmente tinha adormecido sobre meu peito depois de horas sem conseguir dormir por mais do que alguns minutos seguidos. Com toda a gentileza que meu cansaço permitia, expliquei que não conseguiria fazer aquilo. Ela não gostou. Antes mesmo de Holt tirar o casaco ao chegar em casa, já havia contado a ele que eu tinha sido grosseira. Ele nem perguntou o que realmente tinha acontecido. Apenas suspirou, como se manter a paz com a própria irmã tivesse se tornado mais uma obrigação minha, além de tudo que eu já estava enfrentando. Foi assim que um padrão se estabeleceu e permaneceu praticamente intacto pelos 2 anos seguintes. Odelise queria alguma coisa. Eu dizia não ou, às vezes, concordava, mas não com a rapidez que ela esperava. Então ela procurava Holt e apresentava a situação de uma maneira que sempre a favorecia. E Holt voltava para casa já convencido de que eu estava errada. Quase nunca perguntava o meu lado da história. Quando perguntava, parecia ser apenas quando precisava manter a aparência de um marido imparcial. Também existiam situações menores. Isoladamente, talvez nenhuma parecesse grave o suficiente para provocar uma grande discussão. Mas, quando você reúne dezenas delas, o peso começa a ficar impossível de ignorar. Odelise pegava meu carro sem pedir e devolvia com o tanque praticamente vazio. Certa vez, convidou 6 amigos para uma festa de aniversário na nossa casa enquanto eu ainda me recuperava de uma febre, mesmo assim, esperava que eu cuidasse de tudo como anfitriã. Em outra ocasião, ouvi Odelise dizer a Karen que eu havia me casado com alguém de uma posição melhor e deveria aprender a não esquecer disso. Sempre que algo assim acontecia, eu conversava com Holt em particular. Tentava falar com calma, sem transformar tudo em uma briga, esperando que ele agisse como meu companheiro. Mas a resposta quase sempre era a mesma. Ele dizia que eu estava sendo sensível demais, que a irmã tinha uma personalidade forte e que, quando se tratava de família, era preciso ter paciência. Um episódio daquele primeiro ano ficou marcado em mim mais do que os outros. Era o dia de ação de graças. Ezra tinha pouco mais de 6 semanas de vida, e eu havia passado boa parte da manhã na cozinha, porque Karen insistira que eu preparasse vários acompanhamentos enquanto o restante da família permanecia confortavelmente na sala. Quando finalmente consegui levar Ezra comigo para amamentá-lo durante uma pausa, Odelise fez questão de falar na frente de todos. Ela perguntou se eu pretendia realmente contribuir com alguma coisa para o jantar ou se tinha ido até lá apenas para comer. A conversa morreu na mesma hora. Foi aquele silêncio desconfortável que surge quando todos percebem que alguém acabou de ultrapassar um limite, mas ninguém quer ser o primeiro a reagir. Holt riu. Não foi uma gargalhada, e talvez nem tenha feito aquilo com a intenção de me humilhar, mas ele riu. Depois mudou rapidamente de assunto e começou a falar sobre futebol. Em poucos minutos, todos voltaram a conversar, e aquele momento desapareceu no restante da noite como se nunca tivesse acontecido. Para eles, talvez tivesse sido apenas mais uma piada. Para mim, foi mais uma coisa que ficou guardada. E, sem perceber, eu continuava acumulando tudo em silêncio.
Eu estava ali, com meu filho mamando e o rosto ardendo de vergonha, quando finalmente enxerguei tudo com uma clareza que nunca tinha tido antes. Naquela casa, eu seria sempre a pessoa de fora, aquela que precisava provar o próprio valor. Odelise, por outro lado, continuaria sendo a filha protegida, não importava quem estivesse certo ou errado. Seria fácil dizer que Holt era simplesmente fraco, um homem incapaz de enfrentar a própria mãe e a irmã durante anos. Foi exatamente essa explicação que eu escolhi acreditar, porque era mais fácil viver ao lado de um marido fraco do que aceitar que talvez ele estivesse sendo cruel. Só que, alguns meses depois do nascimento de Ezra, encontrei algo que não podia mais ser explicado apenas como fraqueza. As movimentações bancárias começaram a revelar outra história. Descobri a primeira por acaso. Todo domingo à noite, eu costumava verificar nossa conta conjunta para organizar as compras da semana e calcular quanto ainda tínhamos depois de pagar as contas. Naquela noite, encontrei uma transferência que não reconhecia. $2.200 haviam saído da conta 3 semanas antes. Não havia nenhuma descrição na operação. Perguntei a Holt o que era. Ele respondeu tranquilamente que havia emprestado o dinheiro para Odelise. Segundo ele, seria algo temporário. Ela estava entre empregos e devolveria assim que pudesse. Foi exatamente a mesma justificativa que ele já havia usado pelo menos 4 vezes antes, só que eu nunca tinha parado para registrar cada uma delas. Houve uma tarde, quando Ezra tinha cerca de 10 semanas, em que percebi o quanto eu havia ficado sozinha dentro de uma casa cercada de pessoas que deveriam ser minha família. Eu não saía do bairro havia 9 dias. Minha mãe, que continuava em Ohio, ligava todos os domingos. E eu tinha começado a esconder parte da verdade até dela. Suavizava os detalhes mais dolorosos porque não queria que ela se preocupasse estando a vários estados de distância. Eu não queria admitir em voz alta que a família com a qual eu havia me casado enxergava meu cansaço como um incômodo, e não como algo que merecia compreensão. Naquela tarde, fiquei parada diante da janela da cozinha com Ezra finalmente tranquilo apoiado no meu ombro. Foi quando vi o carro de Odelise entrando na nossa garagem sem ser convidada. Era a terceira vez naquela mesma semana. Alguma coisa dentro de mim começou a endurecer. Naquele momento, eu ainda não sabia chamar aquilo de determinação. Só reconheceria o que estava acontecendo muito tempo depois. Quando finalmente comecei a prestar atenção de verdade, os números me deram um nó no estômago. Nos 18 meses desde o nosso casamento, mais de $11.000 haviam saído silenciosamente da nossa conta conjunta e terminado nas mãos de Odelise. Nenhum centavo tinha retornado. E, pelo que eu conseguia perceber, nunca existira sequer uma conversa séria sobre quando ela deveria devolver o dinheiro. Resolvi tocar no assunto com cuidado, escolhendo cada palavra como quem já sabe que está prestes a entrar em uma discussão difícil. Perguntei a Holt se poderíamos estabelecer algum limite claro, de preferência por escrito, para qualquer empréstimo de dinheiro à família dali em diante. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de sugerir que abandonássemos a irmã dele no acostamento de uma estrada. Ela é minha família, respondeu, com uma voz fria e definitiva. Você não entende como é ter uma irmã passando por dificuldades. Eu quase ri de tão absurdo que aquilo me pareceu. Eu entendia o que era passar por dificuldades. O que eu ainda não entendi era por que, naquela família, a dificuldade de Odelise sempre significava um sacrifício que eu e meu filho precisávamos fazer. Eu vinha de uma família que jamais teria conseguido juntar $11.000 extras para simplesmente entregar a alguém, muito menos para uma pessoa que não fazia questão nenhuma de trabalhar. O que eu ainda não tinha percebido por completo era que Odelise não estava passando dificuldade alguma. O acontecimento que começou a desmontar toda aquela fachada aconteceu em uma terça-feira à tarde, 3 semanas antes da noite em que finalmente fui embora. Karen me pediu para levar uma pasta de documentos até o escritório do contador dela. Eram papéis relacionados a um pequeno fundo que o marido falecido havia criado anos antes para os 2 filhos. Eu não deveria ter olhado o conteúdo. A pasta, porém, não estava lacrada. E depois de mais de um ano sentindo que havia alguma coisa sendo escondida de mim bem diante dos meus olhos, era difícil ignorar a curiosidade. Dentro dela, encontrei extratos de uma conta que eu nunca tinha ouvido mencionar. A conta estava no nome de Odelise, mas era abastecida quase inteiramente por transferências de uma conta pessoal de Holt que eu também desconhecia. Pelo que descobri, a mãe dele havia ajudado a abrir aquela conta muitos anos antes de nós nos casarmos.
Nos 3 anos anteriores, mais de US$ 60.000 haviam passado por aquela conta. Parte do dinheiro tinha sido enviada diretamente para Odelise. Mas havia algo ainda mais perturbador. Presa à primeira página estava uma anotação escrita à mão por Karen. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. A mensagem dizia, em essência, guardar caso o casamento de Holt não dê certo. Assim, ainda haverá alguma coisa para nossa família. Eu nunca vou esquecer a sensação daquele papel entre meus dedos. Parecia pesado demais para ser apenas uma folha. A luz fluorescente da sala de espera parecia ficar mais intensa enquanto eu relia aquela frase. Fiquei alguns segundos imóvel, tentando processar o que estava vendo. Então tirei fotos de cada página com o celular no silencioso. Meu coração batia tão forte que eu tinha a impressão de que a recepcionista conseguiria ouvi-lo do outro lado da sala. Depois, coloquei tudo exatamente como havia encontrado, alinhei as folhas, recoloquei o clipe no mesmo lugar e fechei a pasta. Entreguei os documentos como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro da minha cabeça, tudo havia acabado de mudar. Entrei no carro e permaneci ali por cerca de 20 minutos antes de me sentir capaz de dirigir. Não era apenas o fato de terem escondido dinheiro de mim durante 3 anos. O que realmente me abalava era aquela frase sobre o caso de o casamento não dar certo. Eles não estavam se preparando para uma possibilidade distante. De alguma maneira, já haviam decidido que o meu casamento terminaria. E tinham preparado uma reserva para o momento em que isso acontecesse, muito antes de eu sequer pensar em confrontá-los. Muito antes daquela noite no corredor, quando a luz foi acesa e meu filho chorava desesperadamente nos meus braços. Eu não contei nada imediatamente. Dessa vez, queria ter certeza de que ninguém conseguiria distorcer o que eu havia encontrado ou me convencer de que eu estava imaginando coisas. Nos dias seguintes, comecei a reunir tudo em silêncio. Guardei fotografias dos extratos, preservei uma cópia da anotação e fiz capturas das transferências que saíam da nossa conta conjunta. Algumas delas coincidiam quase perfeitamente com os gastos que Odelise exibia nas redes sociais, viagens, compras caras e bolsas de grife apareciam justamente nas semanas em que o dinheiro emprestado desaparecia da nossa conta. Eu não estava fazendo aquilo por vingança. Alguma coisa dentro de mim, a mesma intuição que havia me levado a preparar a bolsa de Ezra dias antes de eu realmente precisar dela, dizia que eu ainda precisaria de todas aquelas provas. E, pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez a verdadeira história daquela família estivesse muito mais escondida do que eu imaginava. Eu fiz tudo aos poucos e com muito cuidado, quase sempre depois da meia-noite, quando Ezra já estava dormindo. Salvava cópias das capturas de tela em uma pasta na nuvem que Holt nem sabia que existia. Também enviei uma cópia física de todos os documentos para minha mãe, em Ohio, caso alguma coisa desaparecesse do meu lado. Naquelas semanas, era estranho sentir que eu estava vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. Havia Delphine que continuava preparando o jantar, atendendo às ligações de Karen com uma voz educada e fingindo que tudo estava normal. E havia outra versão de mim, silenciosa e determinada, que trabalhava metodicamente para construir uma saída que ainda não tinha contado a ninguém que pretendia usar. Menos de 2 semanas depois, encontrei algo que mudou completamente a situação. Escondido na mesma pasta havia um pedido de crédito, datado de 8 meses antes, para uma linha de crédito pessoal de 5 dígitos. Meu nome estava no documento. Minha assinatura também. O problema era que eu nunca havia solicitado aquele crédito, nunca tinha visto aquela papelada e jamais assinado qualquer coisa parecida. Odelise havia usado meu nome e meu número de seguridade social, que encontrou em documentos deixados pela casa. Ela também tinha reproduzido minha assinatura de maneira convincente o bastante para conseguir aprovação sem levantar suspeitas. O dinheiro já havia sido usado quase até o limite, principalmente na compra de móveis para um apartamento no centro que ela vinha planejando ocupar em segredo. Mesmo assim, eu não queria tirar conclusões precipitadas. Sabia que estava emocionalmente envolvida e não queria depender apenas da minha memória. Antes de confrontar qualquer pessoa, solicitei meu próprio relatório de crédito. E lá estava a mesma conta, registrada em meu nome e aberta por uma instituição financeira com a qual eu nunca havia tido qualquer contato. Naquele momento, ficou impossível acreditar que aquilo fosse apenas um mal-entendido ou mais um daqueles favores em que aquela família fazia uns pelos outros. Alguém havia usado minha identidade deliberadamente. Aquilo já não era apenas favoritismo familiar.
Era roubo de identidade, documentado e comprovável, escondido dentro de uma pasta que eu sequer deveria ter visto. 3 semanas depois, aconteceu à noite no corredor. E foi justamente aquela noite que fez toda a situação finalmente explodir. Depois que saí de casa com Ezra nos braços, não fui muito longe. Peguei o carro e fui até o apartamento de uma colega de trabalho chamada Marisol, do outro lado da cidade. Eu confiava nela o suficiente para aparecer à meia-noite na porta de sua casa com um bebê, uma bolsa pronta e praticamente nenhuma explicação. Ela não me pressionou naquela noite. Apenas preparou o quarto de hóspedes e disse que eu precisava descansar. Segundo ela, resolveríamos o restante pela manhã. Holt ligou 11 vezes antes do amanhecer. Karen telefonou 2 vezes. Sua voz parecia doce, tranquila e razoável enquanto tentava me convencer a voltar para casa e conversar como adultos. Como se adultos fossem regularmente agredidos por se recusarem a abandonar um recém-nascido para lavar a roupa de outra pessoa. Eu não atendi nenhuma das ligações. Na manhã seguinte, depois que Ezra finalmente dormiu tranquilo no berço emprestado que Marisol conseguiu arrumar durante a madrugada, tomei uma decisão que vinha adiando havia semanas. Liguei para uma advogada especializada em direito de família que eu havia pesquisado anteriormente, mas nunca tivera a coragem de procurar. O nome dela era Presley Young. Contei tudo, o tapa, o comportamento que vinha se repetindo havia anos, a conta escondida e, por fim, mencionei quase como se fosse apenas mais um detalhe à descoberta que tornava tudo ainda mais grave, o pedido de crédito feito em meu nome com uma assinatura falsificada. Presley me interrompeu naquele instante. Isso não é um detalhe secundário, ela disse. Pode representar uma parte enorme do nosso caso. E, dependendo do que você decidir fazer, também pode ser algo que envolva diretamente as autoridades. Nas semanas seguintes, Presley conseguiu obter oficialmente os documentos da instituição financeira. Um perito em análise documental que trabalhava regularmente com ela examinou a assinatura e confirmou aquilo que eu já suspeitava. Havia 3 diferenças técnicas imensuráveis entre aquela assinatura e a minha. Enquanto Holt alternava entre mensagens pedindo desculpas e tentativas de se proteger por meio dos próprios advogados, Presley começou a me explicar o verdadeiro peso de tudo aquilo. A conta escondida, abastecida com dinheiro da conta pessoal de Holt, não era simplesmente um segredo desagradável dentro da família. Dependendo dos documentos e de como os recursos fossem comprovados, aquilo poderia ter um impacto importante na divisão dos bens durante o divórcio e também ajudaria a demonstrar o ambiente de insegurança e falta de apoio em que eu havia vivido durante o casamento. Já a linha de crédito aberta com uma assinatura falsificada era um problema completamente diferente. Ela envolvia diretamente Odelise e também colocava a Karen em uma situação delicada, caso ficasse comprovado que ela sabia do que estava acontecendo e escolheu permanecer em silêncio. O tapa também não seria apenas a minha palavra contra a de Holt. Uma vizinha havia ouvido a discussão naquela noite e escutado tanto os gritos quanto o choro de Ezra através da parede compartilhada. Segundo Presley, aquilo poderia ser suficiente para tornar uma medida protetiva uma possibilidade concreta. Durante aquelas primeiras semanas, as mensagens de Holt mudavam de tom quase todos os dias. Parecia que ele estava testando diferentes versões de si mesmo para descobrir qual delas conseguiria me fazer responder. Em algumas manhãs, eram pedidos de desculpas longos, explicações sobre o estresse, a pressão da família e a promessa de que jamais quisera que tudo chegasse àquele ponto. Em outras ocasiões, a conversa ficava mais fria. Ele dizia que eu estava tornando tudo mais difícil para Ezra ao mantê-lo longe do pai. Chegou a afirmar que uma boa mãe não permitiria que uma única noite ruim destruísse um casamento. Certa vez, antes que a medida protetiva fosse oficialmente estabelecida, Holt apareceu em frente ao prédio de Marisol. Ficou dentro do carro, parado sob a chuva, por quase 1 hora. Não bateu à porta, não tentou entrar. Apenas permaneceu ali, como se esperar tempo suficiente pudesse apagar o que a mão dele havia feito. Eu o observei pela janela enquanto Ezra dormia sobre meu ombro. E não senti vontade alguma de descer. Aquela ausência de emoção me disse mais do que qualquer mensagem que ele pudesse enviar. Durante algum tempo, Holt tentou se apresentar como um homem preso no meio de um conflito, dividido entre a esposa e a própria família. Talvez eu tivesse acreditado nessa versão anos antes, quando ainda precisava enxergar o melhor nele para continuar naquele relacionamento. Mas comecei a perceber uma coisa simples: um homem realmente dividido entre 2 pessoas não agride uma delas para agradar a outra.
Não esconde dezenas de milhares de dólares da própria esposa durante anos. E certamente não fecha os olhos enquanto a própria irmã usa a identidade dela para conseguir crédito. Em algum momento daquelas semanas, parei de enxergar Holt como um homem simplesmente fraco. Pela primeira vez, comecei a enxergá-lo exatamente como ele era. E, de maneira inesperada, isso me trouxe alívio. Porque pessoas fracas ainda podem mudar. Você pode esperar por elas, conversar, insistir e acreditar que um dia finalmente encontrarão coragem para fazer o certo. Mas eu estava começando a entender que talvez Holt não estivesse esperando por coragem. Talvez ele simplesmente tivesse escolhido de que lado queria ficar. Quando você finalmente enxerga uma pessoa sem as desculpas que costumava criar para ela, fica muito mais fácil parar de esperar por uma mudança que talvez nunca aconteça. Todo o processo levou 4 meses. Foram 4 meses de audiências, documentos e decisões, enquanto eu tentava reconstruir minha vida durante o dia e, nos intervalos, lutava para protegê-la dentro de salas de tribunal. Houve semanas em que duvidei de mim mesma. Em alguns corredores, pouco antes das audiências, eu me perguntava se não estava exagerando, se outra mulher teria simplesmente suportado tudo e continuado naquele casamento. Presley mantinha uma frase emoldurada na parede do escritório. Eu costumava lê-la toda vez que nos encontrávamos. A ideia era simples: a verdade não precisa ser gritada, precisa apenas continuar sendo apresentada, uma vez após outra. Aquela frase me sustentou em mais de uma ocasião, principalmente nos dias em que o advogado de Holt tentava transformar o episódio do corredor em uma simples discussão familiar que havia saído do controle, em vez de reconhecer o que realmente tinha acontecido. Karen, representada por sua própria advogada, tentou explicar a conta escondida como uma prática normal da família. Segundo ela, era apenas a maneira como eles administravam dinheiro entre si e não tinha relação direta com o meu casamento. Esse argumento não durou muito depois que Presley apresentou a anotação manuscrita como prova. Aquele pequeno pedaço de papel tornava muito mais difícil sustentar que o dinheiro não tinha ligação com o meu casamento. Depois que essa conexão ficou clara, as outras transferências também passaram a fazer muito mais sentido para o tribunal. Odelise escolheu uma estratégia completamente diferente. Compareceu à mediação chorando e insistindo que nunca imaginara que a situação chegaria tão longe. Disse que era apenas uma jovem enfrentando dificuldades e que havia dependido demais do irmão. Talvez aquela história tivesse convencido alguém se não existissem as fotos das viagens, os móveis novos e o contrato de aluguel do apartamento no centro, assinado justamente no mesmo período em que ela dizia a Holt que precisava de dinheiro por causa de uma emergência médica. Presley olhou para ela e falou com calma: "Você está dizendo a esta sala que estava passando por dificuldades, mas foi exatamente nesse período que assinou um contrato de 1 ano e pagou uma caução que ultrapassava o valor do aluguel mensal de muitas pessoas." Odelise não conseguiu responder. Em vez disso, olhou para Karen, esperando que a mãe fizesse o que sempre havia feito, interviesse e a salvasse das consequências. Só que, pela primeira vez em 3 anos, ninguém naquela sala se levantou para protegê-la. Presley apresentou toda a sequência dos acontecimentos, incluindo o pedido de crédito feito em meu nome. Observei a expressão do mediador mudar aos poucos, passando de uma cautela quase compreensiva para uma postura muito mais séria. O próprio advogado de Odelise percebeu que a situação estava mudando e começou discretamente a orientá-la para um acordo de restituição, antes que o caso avançasse ainda mais. Quando tudo finalmente terminou, consegui a guarda principal de Ezra, um acordo financeiro que levava em consideração o impacto das movimentações feitas durante os 3 anos de casamento e uma medida protetiva que impedia Holt de aparecer sem aviso no local onde eu e meu filho estivéssemos morando. E as consequências não terminaram ali. Quando as transferências contestadas passaram por uma análise formal, o tribunal determinou que um administrador independente assumisse temporariamente a supervisão do fundo enquanto tudo era esclarecido. Karen perdeu, assim, a autoridade que tinha exercido sobre aquele patrimônio durante anos. Pela primeira vez, as decisões daquela família deixaram de ser protegidas dentro de 4 paredes. Agora havia documentos, registros e pessoas independentes examinando tudo. E ninguém mais podia simplesmente pedir que eu esquecesse o que havia acontecido. Dessa vez, não houve nenhuma decisão tomada em reunião de família. Sem o dinheiro que Holt fornecia discretamente e sem a proteção constante de Karen, Odelise finalmente precisou lidar sozinha com as consequências. Ela assinou um acordo para devolver os valores relacionados às despesas fraudulentas e, dentro de 3 meses, deixou o apartamento no centro.
A última notícia que tive é que estava morando com uma amiga do outro lado da cidade e trabalhando no comércio, justamente em empregos que antes considerava indignos dela. Holt também perdeu muito mais do que o casamento. Em círculos familiares pequenos, as notícias se espalham rapidamente. Quando os detalhes sobre a conta escondida e o crédito aberto com minha assinatura falsificada chegaram além dos advogados, alguns parentes começaram a se afastar discretamente do lado da família de Karen. Ninguém queria ser associado ao que havia vindo à tona. Meses depois de tudo estar resolvido, Holt entrou em contato pela última vez. Não pediu que eu voltasse. Apenas disse que finalmente entendia por que eu havia ido embora daquela maneira. Quando ouvi aquilo, não senti vitória. Foi mais como assistir a uma porta se fechar devagar, sem bater. E, estranhamente, isso trouxe uma sensação enorme de alívio. Nada daquilo parecia uma conquista. Era mais como sentir um peso abandonar meu corpo aos poucos. Como quando você passa muito tempo prendendo a respiração e, só depois que o perigo acaba, finalmente consegue soltá-la. Eu me mudei para um pequeno apartamento de 2 quartos com Ezra. Ficava perto do meu trabalho e também de Marisol, mas longe daquela família que havia passado 3 anos decidindo, silenciosamente por escrito, quanto meu casamento valia para eles, sem jamais considerar que eu também tinha direito a uma opinião. Às vezes penso na versão da minha vida em que permaneci calada. Naquela em que obedeci a Holt naquele corredor, pedi desculpas a Odelise e continuei vivendo naquela casa. Talvez eu passasse a próxima década desaparecendo pouco a pouco dentro de uma família que nunca enxergaria em mim nada além daquilo que eu podia fazer por eles. Não penso nessa possibilidade exatamente com medo. É mais como olhar para uma estrada que poderia ter seguido e sentir uma gratidão profunda por ter escolhido outra direção. Minha rotina hoje é diferente. Muito mais tranquila, embora eu ainda esteja aprendendo a me acostumar com essa paz. No ano passado, recebi uma pequena promoção no trabalho. Não foi algo extraordinário, mas foi suficiente para que eu conseguisse pagar confortavelmente o novo apartamento sozinha. Marisol continua aparecendo quase todos os fins de semana. Ezra já começou a falar o nome dela antes mesmo de dizer o meu em algumas ocasiões, e ela acha isso engraçadíssimo. Karen também parou de ligar nos feriados. E, pela primeira vez, eu parei de esperar que o telefone tocasse. Existe uma paz muito particular em morar em uma casa onde ninguém está constantemente colocando você à prova, onde ninguém fica contabilizando tudo o que você supostamente deve só porque ocupa aquele espaço. Hoje, Ezra já anda pela casa. Ele tenta alcançar as coisas nas prateleiras mais altas e dá risada quando quase consegue. Ele não se lembra de nada do que aconteceu naquela época, e eu pretendo garantir que continue assim pelo máximo de tempo possível. Quero que ele cresça sabendo que a mãe dele não se deixou diminuir na única vez em que alguém tentou transformá-la em uma pessoa que obedecesse a qualquer ordem. Se existe alguma herança daquele período da minha vida que realmente vale a pena guardar e transmitir a ele, é essa. Às vezes ainda penso naquele corredor. A raiva já praticamente desapareceu, substituída por uma clareza tranquila que permanece comigo. Lembro de como, naquele único segundo antes de tomar uma decisão, tive a certeza absoluta de que não passaria mais a vida desempenhando um papel secundário na minha própria história. Desde então, aprendi uma coisa: pessoas acostumadas a ver você se diminuir durante anos quase nunca estão preparadas para o momento em que você finalmente decide não diminuir mais. E você? Se estivesse naquele corredor, com seu próprio filho nos braços, percebendo que seu futuro estava sendo decidido naquele exato instante, teria feito o que eu fiz? Ou teria encontrado outra maneira de reagir? Essa foi mais uma história de recomeço, limites e consequências. Novas histórias todos os dias,